Você sabe ouvir a voz de Deus? Olá, quanto tempo sem aparecer neste canal. E aí eu apareço aqui do nada, mas eu tinha que gravar esse vídeo. Inclusive hoje eu não tô muito bem, tô um pouquinho doente, mas a minha vontade foi grande compartilhar essas coisas que o Senhor me ensinou e que eu acredito que seja relevante. O microfone descarregou, porque eu trabalho com marketing, e aí justamente na hora que eu fui usar o microfone descarregou, os dois. Os dois estão descarregados. E eu espero que esse áudio não fique tão ruim. Deus me mostrou que eu não sabia ouvir a voz dele. E eu fiquei surpresa porque uma vez uma amiga estava orando por mim, ela falou assim: Deus vai te ensinar a ouvir ele. E eu sempre fui uma pessoa muito sensível assim para ouvir palavras direcionadas, né, para outras pessoas, às vezes para mim também. Só que eu não estava entendendo o que Deus queria dizer. E aí eu tenho passado por um processo há mais de um ano que tem me esmagado. Mas eu tenho aprendido muitas coisas sobre mim e também sobre Deus. Sempre coloquei a minha vida diante de Deus, todas as áreas, e sempre pedi direção. E eu sei que o Senhor nos dá sabedoria para tomar decisões. Eu sei que Deus não escolhe por nós, mas Ele fala sim aos corações. Eu acredito que se eu entrego a minha vida ao Senhor, isso significa que todas as áreas estarão submetidas a Ele, que Ele sabe o que é melhor para mim em cada tempo. Eu passei por um período em que eu não conseguia discernir a voz de Deus para algumas coisas na minha vida. E é desgastante quando você passa muito tempo orando sobre a mesma coisa e você sente que Deus está em silêncio. A verdade é que Deus nunca está em silêncio, Ele sempre está falando aos nossos corações. É claro que às vezes a gente passa por testes, onde tudo o que nós precisaremos fazer é confiar, sem respostas, sem clareza, sem direção, sem visão. Você pode simplesmente ter se tornado insensível à voz de Deus e você acha mais fácil tomar suas próprias decisões. É verdade que seguir as direções de Deus muitas vezes vai te custar caro. Então, às vezes nós decidimos fazer as nossas próprias decisões e não incluir Deus. Só que Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Ele é o único que prevê, enxerga coisas que nós não enxergamos. Então, por que não confiar na opinião daquele que me criou e que escreveu a minha história? Eu acho incoerente ter um relacionamento com Deus, não conversar com Ele, não ouvir dele, porque Ele certamente vai te dar clareza. Não é que Ele vai obrigar você a seguir essas direções, mas Ele vai abrir o seu entendimento e mostrar para você o que seria melhor. Essa coisa de sentir que Deus está em silêncio nos faz pensar coisas que não estão de acordo com a palavra. E certamente Satanás, o inimigo das nossas almas, vai aproveitar essa situação para nos jogar mentiras, nos jogar setas. E uma dessas mentiras é de que você não está sendo cuidado por Deus, de que o Senhor realmente não se importa, de que ele te ouve, mas ele não precisa se importar com você, ou que ele não tem nenhuma obrigação. E realmente Deus não tem obrigação de falar conosco na hora que nós quisermos que Ele fale. Deus não tem obrigação de nos dar o que nós queremos que Ele nos dê. Mas é verdade que Deus se importa, é verdade que Deus sempre está falando. Eu sei que em alguns momentos na caminhada cristã, nós vamos nos deparar com situações assim, onde nós vamos nos sentir deixados de lado. E isso é humano, isso é profundamente humano, mas nós não podemos ficar nesse lugar. Nós precisamos voltar a nossa mente para o Senhor e para a verdade. Não podemos confiar mais nas nossas emoções, naquilo que nós vemos, do que naquilo que Ele já declarou sobre nós ou no próprio caráter de Deus. Então, toda vez que eu me sinto desamparada, isso não quer dizer que Deus me abandonou, mas que a minha perspectiva está distorcida a respeito de Deus. Quando eu me sinto abandonada, não é que Deus tenha me abandonado, mas provavelmente eu tenha me afastado desse lugar de ser guiada, direcionada pelo Espírito Santo.
A palavra de Deus diz lá em Salmos 5:4 que Deus não é um Deus que tenha prazer na injustiça e nele não há mal algum, nele não há pecado. Então, Deus não é injusto, Deus não é mau. Deus não permite nenhum sofrimento sem que o fim seja gerar bons frutos. A Bíblia diz que ele não esmaga a cana quebrada. O Senhor não quer acabar com a nossa vida e nos deixar nesse lugar de dor, de desamparo. Mas então, por que que às vezes nós não ouvimos Deus? Por que que nós não conseguimos ter a direção que nós precisamos? Eu vou te dar alguns motivos para isso. A primeira coisa é que aprender a ouvir Deus, assim como eu aprendi, consiste também em aprender a obedecer. Deus não vai revelar um plano para você, uma vontade para você, se você não está disposto a obedecer. Porque muitas vezes nós podemos dizer que nós queremos ouvir a voz de Deus ou orarmos para que Deus fale e ainda assim nós não colocarmos em prática o direcionamento que Ele nos dá. Na maioria das vezes, esses direcionamentos não são óbvios, não são lógicos. Então, de repente, você tem um sonho, você tem um plano, e Deus não disse não, mas ele pediu para esperar. E, ao seu ver, na ótica humana, não há nenhum impedimento, não há nenhuma barreira. Mas Deus sabe por que que Ele está te conduzindo por aquele caminho de espera. E todos os que estão dispostos a ouvir a voz de Deus precisam entender que não vai ser sobre tudo dar certo na sua vida, no seu tempo, a seu modo, do seu jeito. Muitas vezes você vai passar sim pelo vale da sombra da morte, mas a maior recompensa disso tudo não é que você vai ter uma vida segura, porque muitas pessoas dizem: "Ah, você quer ouvir a voz de Deus porque você quer ter uma vida segura". Mas a verdade é que as pessoas que têm um coração sincero, que realmente querem ouvir Deus, desejam agradá-lo e você realmente quer doar a sua vida e você quer que o Senhor se agrade da forma como você tem conduzido o seu tempo, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua vida. A maior recompensa disso não é que você vai ter segurança de forma que tudo vai ser perfeito na sua vida, porque Deus já sabe e Deus vai te livrar dos vales. Isso não é verdade. O melhor disso tudo é a recompensa de conhecer o Senhor um pouco mais no meio desses processos. Então, o processo, ele ainda tem que ser mais satisfatório do que o fim daquilo. Você ora há muito tempo, quem sabe pela salvação da sua família, e você não vê as coisas se movendo. Mas no meio desse processo você está conhecendo Deus, você está abrindo mão do controle, você está percebendo que sem a ação de Deus na sua casa, na sua vida, você não consegue chegar a lugar algum. E nós precisamos estar sensíveis para perceber essas coisas, para que o sofrimento não seja em vão. O primeiro motivo é que você precisa estar disposto a obedecer. A segunda coisa é que Deus já pode ter te dado alguns direcionamentos que você ainda não cumpriu. Então, ele não vai revelar tudo, mas ele também não vai te dar o próximo passo se você não cumpriu o que ele te confiou antes. Se no pouco você não conseguiu ser fiel a ele, ele não vai te colocar sobre o muito. E eu não estou falando aqui de você ser uma pessoa bem-sucedida, de você ter tudo que você sonha, tudo que você idealiza, de você ter o carro do ano. Não, eu estou falando de direções simples na sua vida, de você ter um nível de intimidade maior com Deus, de forma em que Ele possa te revelar mais do coração dele. Claro que o Senhor tem coisas boas para nossa vida, que Deus pode nos dar bens materiais, mas eu falo assim dessa parte de desenvolver um relacionamento com Deus e de deixar que a nossa vida em todos os âmbitos esteja diante dele. Talvez você ainda esteja presa nessa fase de silêncio de Deus ou de deserto porque você não tomou as atitudes que deveria. A terceira coisa é que você pode estar tão distraído que você não consegue ouvir Deus. E às vezes a gente acha que Deus tem que falar da forma como nós idealizamos. Primeiro, Deus não vai falar com você na hora que você quer que ele fale.
E às vezes Deus já revelou o que nós devemos fazer, mas nós esperamos que a resposta seja diferente. E Deus não vai me dar o que eu quero ouvir, Ele vai me dar o que eu preciso. Muitas vezes nós fugimos da situação, ainda que de forma meio inconsciente. Você começa a se encher de atividades, de distrações, de coisas que vão te tirar do foco. E isso traz muitos ruídos para sua alma. Eu acho que Satanás ele também age de forma estratégica aí, quando você se encontra muito mergulhado em atividades. Eu sei que a vida é corrida e nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus durante todo o nosso dia. Nós precisamos fazer isso, mas é essencial que você tire um tempo para o Senhor. Você estabeleça um horário para encontrar com o Senhor todos os dias, para fazer sua leitura bíblica, para fazer sua oração. Porque ali muitas vezes o Senhor vai trazer revelações ao seu coração. Deus vai se revelar e Deus vai falar com você e vai te dar direções. Acredite, minha irmã, Deus ainda fala, Ele ainda fala nos dias de hoje. Ele se revela e Ele pode te levar a ter experiências incríveis com Ele. Eu não estou falando só de você sentir aquele frio na barriga ou de você ser um jovem emocionado que vive em busca de experiências sobrenaturais, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que se perdeu muito essa coisa de você buscar mais de Deus, viver coisas incríveis com Ele, e isso vai fortalecendo o nosso relacionamento com o Senhor também. E Ele deseja se manifestar, né? Deus deseja nos levar a lugares mais profundos com Ele. Acho que às vezes a gente se apega, porque eu vivo pela fé. Vivo pela fé, mas Deus manifestou o seu poder através de cura, através de libertação. E a Bíblia ainda diz que o Senhor fez muito mais maravilhas do que já está registrado nas Escrituras. Então, sim, Deus pode fazer. Nós precisamos buscar ter essas experiências com Ele, que não só nos emocionam, mas que nos transformam e nos fazem chegar a uma nova dimensão de conhecimento de quem Deus é. De repente você não para, você não consegue mais, você foge, vai para as redes sociais, vai fazer alguma coisa, sua cabeça está sempre cheia de preocupações, de atividades, você não consegue parar. E Deus não se dobra à nossa pressa. Deus não vai no nosso ritmo, Deus não é ansioso. Deus, ele não está preocupado. Então, nós é que precisamos ajustar o nosso ritmo ao ritmo de Deus. Nós é que precisamos silenciar os barulhos da nossa alma para que a gente consiga ouvi-lo. Nós é que precisamos desapegar das decisões que o nosso coração já tomou, para que nós possamos nos submeter a ele. Deixa eu te falar, eu estou nesse processo, e eu sei que não é um processo fácil, mas no fim vai valer a pena. A última coisa que pode estar te impedindo de ouvir a voz de Deus é o pecado. Se você tem alguma coisa na sua vida que você ainda não colocou diante de Deus, que você ainda não alinhou de acordo com as Escrituras, você precisa fazer isso para que Deus ele possa se manifestar na sua vida. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Existe uma barreira. Quando você de repente tem uma mágoa, quando você de repente está nutrindo um relacionamento que é ilícito, você não pede perdão, quando você vive uma vida de mentira. Então, todas essas coisas, elas vão impactar diretamente no seu relacionamento com Deus. Então, sim, de muitas coisas na sua vida, você pode obter o direcionamento, a revelação, a direção, a orientação. E outras coisas você não vai ter resposta. Eu gosto muito de uma frase da Elizabeth Elliot que diz assim: deste outro lado da eternidade, vou parafrasear porque eu acho que eu não lembro exatamente como ela escreveu, mas ela fala que deste lado da eternidade não há satisfação intelectual para a pergunta por quê. Porém, embora eu não tenha encontrado a satisfação intelectual, encontrei a paz. Se você está repetindo ciclos, você não está passando por processo. Eu ouvi isso mais cedo e eu estou aqui compartilhando com vocês. Se existem situações que estão se repetindo na sua vida, seja de relacionamento, seja na vida financeira, talvez o problema seja que você está reproduzindo esses padrões de comportamento. O que Deus quer de nós é um posicionamento, para que a gente saia dessas situações, desses desertos, né? Então, você não vai ter resposta para tudo se você não tiver. E quando você não tiver resposta para essas coisas, e Deus não permitir que você tenha resposta, você vai encontrar paz. Mas há coisas que Deus quer que você faça também. Há situações em que Deus quer que você se separe, que você jejue, que você ore mais, para que você possa estar sensível à voz de Deus e possa obedecer e cumprir
o desejo do coração dele. E também para que ele possa se revelar a você de forma mais íntima e mais pessoal. Então, eu acho que é isso. Pretendo continuar fazendo vídeos, não vou garantir frequência, porque a minha vida está um pouco agitada. Já estou trabalhando para me organizar melhor e conseguir fazer isso, porque muita gente me pede para voltar. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e curte esse vídeo e compartilha com alguém que está precisando ver essa palavra.